Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido-os para curvarmos as nossas frontes e orarmos ao Senhor, clamando pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, entramos na Tua presença com ousadia nesta noite, clamando pelo poder, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê libertação, que o Senhor perdoe todo o pecado e que tenhamos comunhão contigo e que o Senhor possa operar maravilhas nesse culto em favor das nossas vidas. Precisamos da Tua bênção e estamos confiados no Teu amor e pedimos a Ti, nos abençoe poderosamente. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Glória a Deus. Vamos entoar um louvor de clamor ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus. Alegria
Glória a Jesus. Eu convido a todos agora para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32. Os que desejarem podem acompanhar na tela, na projeção. Nos ensina a palavra do Senhor. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Jesus. Esse texto é de uma beleza extraordinária. Ele nos narra aquele momento que os discípulos iam descendo para Emaús, de Jerusalém para Emaús, e eles iam conversando acerca de Jesus, da morte de Jesus. Jesus havia morrido e eles iam cheios de tristezas, lamentando pelo caminho sobre a morte do Senhor Jesus. Mas um viajante se aproxima deles, era o Senhor Jesus, mas eles não reconheceram Jesus e continuaram ali falando desse lamento, e falando com ele. Só você não sabe do que aconteceu em Jerusalém? O que vocês estão falando? Nós estamos falando de Jesus, aquele varão poderoso em obras, mas já é o terceiro dia, ele morreu. É verdade que umas mulheres disseram que o túmulo está vazio, e naquele lamento deles, eles foram comentando e Jesus falando com eles, até que eles chegam num determinado lugar, e quando eles vão entrar ali na casa, Jesus parte o pão ali com eles, e eles reconhecem Jesus e ficam maravilhados, e no mesmo instante Jesus desapareceu, e eles fazem esse comentário nesse versículo que nós lemos. Eles descobriram naquela hora: Jesus estava conosco no caminho, era Ele que falava conosco, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e aquilo ali muda tudo na vida deles. Eles acabam voltando para Jerusalém, mas nós vamos nos deter no comentário que eles fizeram aqui. Quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu e disse assim: porventura o nosso coração não ardia quando Ele nos abria as Escrituras pelo caminho, quando Ele nos falava, o nosso coração não ardia? Isso foi uma verdade naquele momento para eles, mas isso foi uma verdade na igreja primitiva. O Senhor abriu para aqueles homens as Escrituras, o coração deles naquele momento, quando Jesus partiu o pão e eles reconheceram Jesus e rememoraram, olha, no caminho, quando Ele nos falava, o nosso coração ardia. Aquilo foi uma verdade na vida da igreja apostólica, daquela primeira igreja. O Senhor abriu para aqueles homens as Escrituras. E quando o Senhor abriu para eles as Escrituras, o coração deles ardeu. Não foi só esse momento, mas foi um momento do abrir as Escrituras. Eles vinham até o Senhor Jesus vir como homem. A palavra de Deus mostra um silêncio profético de 400 anos, onde Deus não falava com o povo mais. Mas naquele momento, o Senhor Jesus veio, se revelou e abriu para aqueles homens as Escrituras. Nós estamos estudando nas escolas bíblicas, nós estamos estudando sobre as 7 cartas de Apocalipse. E aquele momento era a primeira igreja, era a igreja de Éfeso. E ali as Escrituras foram abertas para eles. Não foi só aqui, não. Jesus continuou se revelando e abrindo as Escrituras para aqueles homens. Abrindo, e quando Ele nos falava, o nosso coração ardia. Aquela igreja, ela ardeu, a igreja de Éfeso, ela ardeu com o poder de Deus. Nós vemos, por exemplo, logo depois, poucos dias depois dessa cena aqui, quando na festa de Pentecostes, aquela igreja vivendo a palavra do Senhor, eles perseveraram em oração, e eles estavam ali em Jerusalém, e vem o som de um vento impetuoso, e eles são batizados com o Espírito Santo, e Pedro se levanta e prega a palavra que muitos não entendiam, mas Deus abriu para ele, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, abriu a palavra para ele, e ele se levanta ali para dizer: olha, hoje aqui está se cumprindo a profecia do profeta Joel. Os estudiosos do Velho Testamento, do Antigo Testamento,
os príncipes, os sábios, não podiam alcançar isso. Mas Pedro, um homem simples, um pescador, o Senhor abriu para ele as Escrituras e mostrou para ele, olha, hoje se cumpre a profecia de Joel. E o Senhor foi abrindo as Escrituras e Paulo pôde dizer, olha, o evangelho que eu prego, ele não consiste em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas é revelação. O que era isso? O Senhor abrindo para eles as Escrituras. E foi uma bênção. O Senhor abriu o entendimento deles e eles puderam compreender as Escrituras e se maravilhar com a palavra de Deus. E nós podemos dizer, não foi um dia de Pentecostes, mas foi um Pentecostes na vida deles, daquilo que Deus fez, colocando os fundamentos da igreja ali em Éfeso. Quando chegou em Esmirna, nós vimos ali uma igreja pobre, perseguida, mas uma igreja rica. Rica por quê? A palavra de Deus aberta para eles. E quando o Senhor abriu as Escrituras, ali na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, foi um avivamento, porque a palavra de Deus é palavra de poder. A palavra de Deus faz isso na vida do homem. A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o homem está disposto a ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque fé é obediência. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o assunto dela é Jesus. Lá em Apocalipse nós lemos o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, a palavra, ele é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de Jesus, Jesus presente na nossa vida. Quando você ouve a palavra de Deus revela Jesus ao seu coração. Você vai viver aquela verdade linda, maravilhosa. É Cristo em nós, esperança da glória. É nós tendo a mente de Cristo. A palavra de Deus traz isso para a vida do homem. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos conhecendo Jesus. Jesus está vivendo em nós. A vontade dele está prevalecendo na nossa vida. E isso é o quê? Isso é avivamento. Isso é Pentecostes. É a palavra sendo aberta. Quando a palavra é aberta, o seu coração arde. É isso que eles falaram aqui. Porventura o nosso coração não ardia quando ele nos abria as Escrituras. E nós hoje temos esta bênção de vivermos a palavra revelada. E nós falamos aqui da igreja de Éfeso, nesse estudo maravilhoso sobre as 7 cartas. Falamos da igreja de Esmirna, mas nós vemos que depois vem Pérgamo. E quando chega em Pérgamo, o casamento pervertido, quando a igreja se une ao Estado e num momento aparentemente de prosperidade, de paz, de uma igreja que vinha até então perseguida, mas que era rica, porque tinha o tesouro, tinha a palavra, chega em Pérgamo, ela vai trocar o tesouro, trocar a palavra pela comodidade daquilo que o Estado, o Império Romano tinha para oferecer a ela. E abandonou a palavra. E a gente vê isso. Há um abandono da palavra e as pessoas vão valorizar a filosofia, os títulos, os grandes templos. E as pessoas esqueceram da verdadeira riqueza que era a palavra de Deus. E aí a igreja entra num período de trevas, de frieza espiritual, de abandono da fé. Porque abandonou a palavra, a fé esfriou nos corações. E aí nós vamos ver que depois de um longo período de trevas, nós vamos ver quando a igreja chega lá em Sardo, que é o período ali do redescobrir da palavra de Deus. Era o tesouro que estava escondido num campo e que um homem descobriu o tesouro. E vem o período ali da Reforma Protestante, não só Lutero, antes dele os pré-reformadores, mas especialmente Lutero, quando tira a palavra que estava escondida, a palavra que só era pregada no latim, e as pessoas não conheciam a palavra, e ele tira aquele tesouro e traz agora a palavra de volta. E os corações começaram a arder.
o número de analfabeto era muito grande e Lutero resolve ensinar a palavra, ensinando as pessoas a cantar, aquilo que nós fazemos hoje. Os nossos hinos, eles estão baseados na palavra de Deus. Lutero ensinou o povo a cantar a palavra de Deus como uma maneira de ensinar a palavra de Deus. E ali uma chama foi acesa. Naquele momento, uma chama foi acesa. E quando chega ali, depois da igreja de Sardo, quando a palavra foi redescoberta e eles voltaram à palavra, aí chega em Filadélfia, a igreja do amor fraternal, porque a palavra de Deus faz isso. Ela acende a chama. E em Filadélfia, nós vemos o período da igreja dos grandes avivamentos. Por que vieram os grandes avivamentos? Eles vieram porque houve uma volta à palavra de Deus. Não existe avivamento sem obediência. Avivamento verdadeiro, porque às vezes as pessoas confundem avivamento com um culto animado, com um culto emocionante, né? Com uma banda extraordinária, luzes piscando, e gente pulando, e gente gritando. E isso não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é uma volta ao tesouro, é uma volta à palavra de Deus, é o coração arder de você se maravilhar quando o Senhor abre as Escrituras para você, quando você descobre que além da letra existe uma revelação, quando você descobre que a palavra de Deus é palavra viva, é palavra eficaz, é palavra de poder. Pelo poder da palavra de Deus, os mundos foram criados. Pelo poder da palavra de Deus, o mundo subsiste. A palavra de um Deus que disse, haja luz e houve luz. E quando Ele abre a palavra, a nossa vida se enche da sua luz, da sua revelação. E nós vamos conhecer os mistérios que estão além da letra, mas os mistérios que Deus quer revelar. E a palavra de Deus nos revela Jesus. E o nosso coração se enche de amor por Ele, porque quando você encontra Jesus, não é um Jesus histórico, mas quando você abre e descobre, Ele ressuscitou, foi o que eles descobriram. Porventura o nosso coração não ardia quando Ele nos falava, quando você descobre que Jesus está falando hoje ao homem. Jesus está vivo, não é porque alguém me contou, não, é porque Ele está falando comigo e o meu coração está ardendo à medida que eu ouço a palavra dEle. Há um arder no coração, há uma vida nova, há uma fé viva. Por quê? Porque Ele está falando e quando Ele fala, a fé vem ao meu coração. Por que a fé vem? Porque quando Ele fala, eu estou obedecendo. E a fé é obediência, a fé é a vontade de Jesus prevalecendo na minha vida. E em Filadélfia houve esse grande avivamento que se espalhou pelo mundo. Mas hoje, nós estivemos estudando, foi o nosso último assunto agora na escola bíblica, nas 7 cartas, Laodiceia, a igreja do direito dos povos, da gente. E a palavra de Deus, ela trouxe isso para o mundo. Quando veio ali através de Lutero, através dos reformadores, quando a palavra foi descoberta, o mundo entrou num período de desenvolvimento em todos os aspectos, na cultura, na ciência, porque a palavra de Deus liberta o homem. E o mundo enriqueceu, o mundo prosperou, o mundo deixou um período de trevas, de ignorância, e passou a viver um momento de prosperidade. E como aconteceu lá em Pérgamo, novamente, nessa prosperidade, o homem veio dizer, rico sou e de nada tenho falta. Isso trouxe um comodismo. E nós entramos naquilo que está lá na igreja de Laodiceia, num cristianismo morno. E o Senhor disse, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és frio e nem quente. E hoje nós estamos vivendo esse período do cristianismo morno, onde os corações já não ardem mais, não há mais o amor ao Senhor Jesus, não há mais o amor fraternal que une uma igreja como corpo, num amor sincero, num amor verdadeiro. Mas existe um remanescente fiel,
Existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. E o Senhor está aqui repetindo aqui, existe ainda uma bênção. Nesses dias que nós estamos vivendo, Deus sempre teve um remanescente fiel. E nesses dias que nós estamos vivendo, a porta, ela está aberta e ninguém pode fechar essa porta. E o Senhor tem um conselho para a igreja de Laodiceia, e o conselho dele é: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Ainda existe poder de Deus. E Deus quer que você tenha esse poder. Vestes brancas. O cristianismo abandonou, vive sem o poder de Deus. Os corações já não ardem mais. Mas o Senhor dá um conselho: olha, tem ouro para você comprar, tem vestes brancas. O cristianismo abandonou a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o Senhor tem vestes brancas para oferecer. O Senhor tem colírio para um cristianismo que perdeu o discernimento, não entende mais o tempo que está vivendo, não sabe mais que Jesus está para voltar. Mas o Senhor está aconselhando: tem colírio, tem ouro, tem veste branca, tem colírio. E Ele está falando novamente: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa. Você que está nos ouvindo hoje, uma porta se abriu. A palavra de Deus, ela é viva, ela é palavra de poder. Ela revela Jesus. E Jesus não desistiu do homem. Nesses dias de um evangelho, de um cristianismo morno, onde os corações já não ardem, nesta noite, Jesus está batendo a porta do seu coração. A voz dele, ele está falando com você. Não é um pastor simplesmente pregando, mas é o Senhor Jesus batendo a porta do seu coração, falando com você e dizendo: eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. Ele quer te dar vestes de santidade, Ele quer te dar colírio, Ele quer abrir as Escrituras para você, Ele quer te dar revelações na palavra de Deus, e Ele quer tirar você dessa mornidão, e quer aquecer o seu coração, e quer o seu coração ardendo. Voltando lá ao início, porventura o nosso coração não ardia quando Ele nos abria as Escrituras. Ele abriu as Escrituras depois para os apóstolos, abriu em Éfeso, abriu ali em Esmirna, aquela igreja tão sofrida. E hoje, Ele quer abrir as Escrituras para você. Ele quer falar ao seu coração. Abrir as Escrituras é quando Ele nos falava: Jesus está vivo, Jesus está realizando uma grande obra nesses dias. Apesar do cristianismo dominante no mundo, e nós não estamos falando aqui de denominação A, B ou C, mas do cristianismo em geral, do cristianismo que abandonou a santidade, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece os mistérios revelados. Nesta hora, Jesus está batendo a porta dos corações. E novamente, é no falar: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se você ouvir, Jesus está batendo, está insistindo. Se você abrir a porta, Ele quer entrar. Ele quer que você saiba que Ele está vivo. E Ele quer falar ao seu coração. Ele quer se revelar à sua vida. E quando você descobrir isso, o seu coração vai arder. E você não vai ser mais morno, porque você ouviu a palavra de Deus. E Ele vai realizar uma obra maravilhosa, porque Ele está preparando uma igreja nessa hora final. Ele está preparando uma igreja para subir, ser arrebatada e viver com Ele eternamente. Se você ouvir a voz dEle hoje, Ele vai entrar na sua casa e Ele vai partir o pão, como partiu lá no caminho de Emaús, e você vai descobrir: Jesus está vivo, e nesses últimos dias Ele está realizando uma obra maravilhosa no coração de um povo que vive a mensagem de corpo, o amor fraternal que une uma igreja, que une com o Senhor Jesus, e numa comunhão uns com os outros, e de uma igreja que olha para o alto e diz: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus, porque ela ama esse dia, ela ama o dia da vinda do Senhor Jesus e a coroa da justiça está preparada, como disse o apóstolo Paulo, para todos aqueles que amam esse dia. O nosso coração está ardendo pela presença do Senhor e pela certeza de que muito em breve ouviremos o toque da trombeta e subiremos para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o nosso coração possa arder com a palavra e com a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor, encerrando este nosso culto. Senhor Deus, nós te glorificamos pelo privilégio que temos desta comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vive e reina na vida de um remanescente fiel. E nós te glorificamos, Senhor, por este povo, por esta igreja que se prepara para esse dia maravilhoso da vinda do Senhor Jesus. Te bendizemos por tua bênção, pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar a todos que participaram deste culto. E em teu nome nós agora dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que participou conosco deste culto, está aí na tela o QR Code para atendimento daqueles que estão no exterior e desejam entrar em contato conosco. Tem também o QR Code para você que quer mandar a sua experiência. E colocamos à sua disposição também o número 0800 707 3076 para você que deseja uma oração, uma assistência. Nós temos um grupo de pastores à sua disposição para te atender e para orar com você. Agradecemos a todos que participaram conosco deste culto, que todos permaneçam na paz do Senhor Jesus.